Começando os trabalhos nessa segunda-feira aqui no Morning Show com o nosso Bom Dia Pra Quem? E o nosso bom dia de hoje vai para o Palácio Guanabara, esse lugar que dá mais azar que ver gato preto quebrando espelho debaixo da escada. Para quem não sabe, o Palácio Guanabara é um belo imóvel no Rio de Janeiro e sede do governo. Em tese, cada governador deveria ficar lá por 4 anos. Na prática, é um entra e sai tão grande, mas tão grande que parece que o imóvel é um daqueles outros estabelecimentos do centro da cidade, se é que você me entende. E pelo que a polícia fala, tem coisas que acontecem lá dentro que são realmente impublicáveis. E essa semana começou o julgamento da chapa que elegeu Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, em 2022. Se o governador for cassado, ele se juntará à escandalosa estatística. Todos os governadores eleitos do Rio de Janeiro que ainda estão vivos foram presos ou afastados. Sim, todos, sem exceção. Witzel, impeachment. Pezão, preso ainda governador. Cabral, condenado a 425 anos de prisão, hoje em prisão domiciliar. Antony Garotinho, preso 5 vezes. Rosinha, presa também. Moreira Franco, preso na Lava Jato em 2019. E, por hora, Cláudio Castro é o único que se salva. Mas, na opinião do relator, não por muito tempo. Não por muito tempo. Segundo ele, o governador foi o autor intelectual da contratação fraudulenta de quase 20 mil pessoas, incluindo cabos eleitorais e funcionários fantasmas. É tanto fantasma contratado que o pessoal do RH, na hora de demitir, vai ter que chamar mesmo um médium ou um exorcista. Então, meus amigos, o nosso bom dia é para quem tiver coragem de se candidatar ao governo do Rio, com o seu estado bagunçado e seu crime organizadíssimo. Esse assunto, na verdade, esse assento que é mais instável que o meu Botafogo quando lidera o Campeonato Brasileiro. Bom, senhoras, meus amigos, será que Cláudio Castro vai entrar nessa trágica, escandalosa estatística de ser mais um que não consegue concluir o mandato, Mano Ferreira? Olha, Marinho, a se confirmarem as denúncias, vai, porque a denúncia é gravíssima, é de utilização da máquina pública com a contratação de cabos eleitorais como se fossem funcionários públicos, ou seja, você utilizar a estrutura do Estado do Rio de Janeiro não para servir a população, mas para servir a campanha eleitoral. É a mais desavergonhada utilização da máquina em benefício próprio, é um absurdo gigantesco que precisa ser punido porque é intolerável para quem paga imposto. Fabrício Netti, conta pra gente sua opinião sobre esse caso que pode estar colocando o mandato de Cláudio Castro na berlinda. O que você acha? O Mano falou muito bem, né? Usar a máquina pública a seu favor. O Rio de Janeiro tem um problema muito grave, como a gente destacou aqui, né? Vários governadores presos ou afastados do cargo, isso há muito tempo, e há uma sensação de fragilidade no poder, independente de quem assuma o governo do estado por lá. Juntando aí o John Textor nessa história, André, se a gente for parar para ver as odds, as possibilidades do Cláudio Castro ser afastado do cargo, a odd deve estar baixíssima, né? 1,20 ali no máximo. Não vai render muito dinheiro para quem apostar ali, não. Vamos estar ouvindo do Rodrigo Viga. Rodrigo Viga, daqui a pouquinho, mas Paulo, eu quero te ouvir também, meu irmão, porque é o seguinte, eu acho que eu tenho dito lugar de fala, que é uma expressão que eu não gosto tanto, mas é útil de vez em quando, para dizer o seguinte: Rio de Janeiro está definitivamente condenado a repetir esse ciclo trágico e que nos envergonha e que fica nos colocando no atoleiro aí sempre nas páginas policiais do noticiário nacional, na medida que nós vemos elites encasteladas, aristocracia carioca sem se envolver com o destino do próprio estado, da própria cidade, e, ao mesmo tempo, ali uma elite política mancomunada entre si, com o crime organizado, dando as cartas dentro das posições de governo, que naturalmente vai acabar gerando uma sensação de impunidade que leva para essa situação, assim, sem erro. É quase que apostar quem é que consegue terminar o mandato, Palumbo. Como é que fica? Não, exatamente. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? Não merece esses políticos que tem ali no Rio de Janeiro. Tantos governadores presos, escândalos atrás de escândalo. É por isso que eu falo há muito tempo, Marinho, que a política é o ambiente, sim, mais podre, sujo e hostil que eu já pisei na minha vida. Tem políticos bons? Tem, claro que tem. Mas a traição, não se tem palavra, se vende por emenda, se vende por votos e quer se perpetuar no poder. É lamentável isso. Vamos que vamos então diretamente para o Rio de Janeiro com o nosso repórter Rodrigo Viga, que nos traz atualizações sobre esse caso. Viga, muito bom dia para você, você que esteve aqui com a gente no final da semana passada.
introduzindo essa situação toda. O relator votou pela cassação, o julgamento foi pausado por enquanto e foi pedido vista pelo que se apurou. O que você acha? Explica pra gente. Fala, meu caro Marinho, essa é uma certeza que a gente tem, né? Que você não vai ser jamais candidato ao governo do Rio, eu também não, né? Afinal de contas, realmente, como é que é? O gato preto, você falou, né? E falou muito bem. Eu estava até checando os números aqui, porque a denúncia envolve aí a contratação supostamente ilegal e irregular de mais de 40 mil pessoas, né? Que ocuparam mais de 40 mil cargos. 27 mil para a Fundação CEPERJ, que é uma fundação de estatísticas aqui do Rio de Janeiro, e 18 mil para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A acusação que foi feita pelo presidente da Embratel, presidente da Embratur, né, Marcelo Freixo, ex-deputado federal, que foi concorrente do Castro nas eleições de 2022, aponta que esses que foram contratados para a CEPERJ e para a UERJ atuariam dentro e fora dessas instituições como cabos eleitorais, não só do governador Cláudio Castro, mas também daquele grupo político dele. Alguns foram eleitos, outros não foram eleitos, inclusive alguns ocuparam ou ocupam secretarias aqui do Rio de Janeiro. O fato, meu caro Marinho, é que alguns detalhes chamam bastante a atenção dessa investigação, principalmente aquela história de ser contratado para trabalhar numa instituição que funciona, que opera aqui no Rio de Janeiro, mas esse contratado está a quilômetros, horas de distância da capital. Muita gente, por exemplo, teria sido contratada para trabalhar aqui, mas mora na cidade de Campos. Você sabe que aqui do Rio de Janeiro, para chegar até Campos, você gasta por estrada, né? Numa estrada, 3 horas e meia, 4 horas. Na verdade, segundo as investigações, não dariam expediente. E outro detalhe que chamou muita atenção é aquela história de saque na boca do caixa. Foram sacados mais de 220 milhões de reais na boca do caixa, é claro, para não chamar a atenção e para não aparecer também na folha regular de pagamento do governo do estado do Rio de Janeiro. Essa é a argumentação da acusação. Vamos ouvir o outro lado. A defesa tem dito o seguinte, que essas duas instituições de estatísticas, a CEPERJ e também a UERJ, tinham autonomia financeira e administrativa. Então, o governador não era o responsável pela grana, pela bufunfa, pelas finanças dessas duas instituições. O julgamento começou na semana passada, houve um pedido de vistas de um desembargador que estava na sua primeira sessão como titular, o Marcelo Granado, e o voto do relator, que tinha mais de 200 páginas e durou mais de 2 horas só a leitura desse voto, foi na direção da cassação do mandato do Cláudio Castro e também a inegibilidade dele por 8 anos a contar de 2021. Eu sei que você vai me perguntar, e aí, o que vai dar? Pelo que eu pude apurar nos bastidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, pode ser sim aprovada a cassação por aqui, a inegibilidade, mas talvez isso possa ser revertido lá em cima, porque cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral. A ver a retomada do julgamento na próxima quinta-feira, viu, meu caro Marinho? É isso aí, Veiga. Obrigado demais aí pelas atualizações, sempre certeiro, sempre preciso. A gente torce para que, pelo menos, claro, que o devido processo legal se faça valer, mas que a gente chegue a uma conclusão e o Rio de Janeiro possa virar essa página. Mano Ferreira, sua expectativa? A minha expectativa é que a justiça seja feita, que a devida apuração ocorra e que todos os culpados sejam devidamente condenados. A gente não pode ficar normalizando a utilização da máquina pública em benefício pessoal de quem ocupa qualquer que seja o cargo no momento, quem ocupa o poder, como se isso fosse casa da mãe Joana de fato. Não pode ser. Isso é algo que vem na cultura brasileira há muitos e muitos anos, é o patrimonialismo, né? Essa utilização como se fosse quintal de casa, mas a gente não pode aceitar, porque nós pagamos impostos para que haja retorno para o cidadão e não para que haja a perpetuação de quem ocupa o poder. É isso aí, Mano Ferreira.